Olá! Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática básica e hoje falando de máximo divisor comum, conhecido como MDC. M de máximo, D de divisor e o C de comum. Antes de começarmos a nossa aula, peço para vocês aí deixando o joinha, deixando o like no nosso vídeo, fazendo comentários, compartilhe as nossas aulas com os colegas de vocês e o mais importante, não se esqueça, não saia dessa aula de maneira alguma sem se inscrever no nosso canal. Assim você estará valorizando o trabalho do professor, um trabalho que é totalmente gratuito aqui nessa plataforma, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa aula, dar início, para ser mais exato, falando um pouco de divisor. Vamos lembrar o que é os divisores, Como se aplica os divisores. Por exemplo, se a gente tem aqui, querendo saber os divisores de 18. Quem são o conjunto, já que é um conjunto, de divisores de 18. O conjunto dos divisores de 18 vai ser igual a quem? Abrindo aqui as chaves, ser 1, que divide todo mundo. 1 é divisor de qualquer número, tá? De qualquer número natural. Ele vem aqui, depois do 1, 18 é par. Divide-se por 2. A soma dos algarismos de 18 dá 9. 9 é múltiplo de 3, então 18 também divide por 3, tá? 18 não dá por 4 e nem por 5, pois não termina em 0. Por 6 dá. Se der, se é divisor de 2 e 3, ele também é divisor de 6, tá? Não é divisor de 7 e nem de 8, mas dá para dividir por 9, pois 18 dividido para 9 é igual a 2, tá? Então, quando eu chego à metade, eu passo da metade, o próximo divisor é o próprio número, que no caso é o 18. Aí a gente fecha o conjunto. Por que fecha o conjunto? Porque o conjunto de divisores de qualquer número é um conjunto finito. É o contrário dos conjuntos dos múltiplos, Os múltiplos são infinitos, já os divisores são finitos. A gente pede também, vamos supor, os divisores de 24. Quem será os divisores de 24? A gente vai abrir aqui também a chavezinha, viu? A chavezinha um pouquinho feia, mas está valendo, O conjunto dos divisores de 24 é quem? É o 1, que divide qualquer número. O 24 é par, também a gente divide por 2. A soma dos algarismos, 2 mais 4, 6, é múltiplo de 3, então também divide por 3. Tá? O 24 dá por 4, O 24 dá por 4, que é 6. 24 dividido para 4 é 6. Não dá por 5, pois não termina em 0. Se deu por 2 e 3, automaticamente também dá por 6. Chegando depois do 6, quem é o próximo? O 7 não dá, mas por 8 dá, pois 24 dividido para 8 é 3, Então, vamos lá. É 8. Depois é 12. E o 12, gente, é o quê? É a metade do 24. Quando chegamos à metade ou passamos da metade, o próximo número é o próprio 24, tá? Então, nós temos aqui o conjunto dos divisores tanto de 18 como também de 24. Agora, olhando aqui, gente, nós vamos ver, já lembramos o que é divisor. Agora, vamos lembrar o que é comum. Comum é o quê? É aquela coisa, aquele objeto que pertence tanto a um como ao outro, uma coisa que todo mundo tem. Então, falando de divisores, o 1, ele é comum. Porque ele tanto é do 18 como também é 24. Ele é comum entre eles dois. O 2 é comum. Ele tanto está no conjunto dos divisores de 18 como também está no conjunto dos divisores de 24. O 3 é comum. Tanto está aqui no 18 como também está no 24. O 4, o 4 não é comum, pois ele só está nos divisores de 24. Logo, não pertence aos divisores de 18. E o 6, está aqui, o 6, ele é comum. Ele pertence tanto ao 18 como ao 24. Em diante, o 9 ele não é comum, o 18 também não. O 8 não é comum, o 12 também não e o 24 também não. Chegando assim, gente, o resumo, explicando o que é divisores comuns entre dois números. E o máximo? O máximo também pode ser chamado de maior, Então, o maior divisor comum entre 18 e 24 é quem? Olha só, é o 6. O 6 é o maior número que é comum tanto em 18 como
o 24. Então, como é que a gente faz isso aí? Ó? A gente pode resolver assim, ó. MDC, né? Máximo divisor comum, de 18 e o 24, fechando aqui, vai ser igual a quem? O maior divisor entre eles dois vai ser igual a 6. Então, o 6 é o máximo divisor comum de 18 e 24. Professor, faz mais um exemplo? Vamos aqui então. Se você está pedindo, vamos para mais um exemplo. Então, aqui, ó, vamos supor que a gente tem os divisores de 20. Tá? Quem são os divisores de 20? Vamos encontrar eles aqui. O divisor de 20 é 1. Ele é par também, dá por 2. 20 dividido para 2 é 10. Ele não dá por 3, pois a soma dos algarismos não é múltiplo de 3. Ele divide por 4, né, gente? Divide por 4. Tá? 20 dividido para 4 é 5. Termina em 0, dá por 5. Se não deu por 2 e 3, também não dá por 6. Ele não dá por 7 e nem por 8. Também não dá por 9. Se termina em 0, dá por 10. Então, nós temos aqui o 10, que é metade de 20. Se é metade, o próximo vai ser o 20, né? Então, fecha aqui o conjunto dos divisores de 20, tá? E suponhamos também que a gente tenha os divisores de 32. Olha só aqui os divisores de 32. Chegando aos divisores de 32, a gente vai fazer o conjuntozinho também. O 1, que é divisor de todo mundo. O 32 é par, então dá por 2. O 32, a soma dos algarismos é 5. 5 não é múltiplo de 3, então também não é divisor de 3. Olha só que a gente está usando muita regra da divisibilidade. Se você não assistiu essa aula, dê uma voltadinha aí no nosso canal, né? Volta aí um pouquinho e faça essa aula, que ela é de suma importância para esse conteúdo, tá? Então, 32 não dá por 2, não dá por 3, né? 32 também não dá por quem? Por 4? Dá, gente. 32 dividido por 4 é 8, então dá por 4. 32 não termina em 0, então não dá por 5. 32 não dá por 6. 32 não dá por 7. E o 32 dá por 8, porque 32 dividido para 8 é 4, né? O 32 não dá por 9, nem por 10, nem por 11, nem por 12, nem por 13, nem por 14, nem dá por 15, porque não termina em 5, mas dá por 6, porque 32 dividido para 16, né? 32 dividido para 16 é 2, tá? E o 32 também dá, né? Já que chegamos à metade, dá pelo próprio 32. Então, vamos fechar aqui o conjunto quando a gente chega ao próprio número, né? A gente fecha o conjunto, porque é um conjunto finito, tá? Observando os números que a gente encontrou, nós temos aqui, ó, o 1, ele é o quê? Ele é comum entre 20 e 32. O 2 é comum entre o 20 e o 32. O 4, ele é comum entre o 20 e o 32. O 5 não, só pertence a 20. O 10 também só pertence a 20. E o 20 só pertence a 20. Assim como o 8 só pertence ao 32, o 16 só pertence ao 32 e o 32 só pertence ao 32. Com isso, nós chegamos à conclusão que o MDC de 20 e o 32, isso aqui vai ser igual a, olhando lá para os conjuntos, nós temos um resultado igual a 4. O 4, ele é o quê? Ele é o máximo divisor comum entre o 20 e o 32. Beleza, professor, já entendi. Então, já sei o que é, né? O que é o máximo divisor comum de um número. Mas se esses números forem bem grandes, como eu encontrei, se eu for fazer esses conjuntos, a gente vai demorar muito tempo, né? Então, é bem complicado. Então, como que isso me facilita? Como facilitar a minha vida quando os números forem bem grandes? A gente pode resolver, né? Uma das maneiras, descendo aqui um pouquinho, ó, uma das maneiras de resolver isso aí é através do MDC, né? Na decomposição de fatores primos. MDC através da decomposição em fatores primos. Nós temos aqui, ó, MDC de 80 e 100. Se a gente fosse fazer os conjuntos de 80 e 100, a gente ia demorar bastante tempo. Então, a gente vai resolver fazer, né? Vai mostrar como fazer essa
o cálculo do MDC através da decomposição em fatores primos. Igual encontrar o MMC, que foi a nossa última aula aí dessa playlist. Para fazer essa decomposição de 80 e 100, nós temos que fazer o quê? A gente vai ter que pegar o 80, colocar aqui, e o 100 também ao ladinho dele, né? O 80 e o 100, e passar aqui uma barra ao lado deles, tá? E a gente vai dividir, procurar os números primos menor possível que dividam os dois ao mesmo tempo, se for possível, né, gente? Por exemplo, 80 e 100 são pares, então a gente vai dividir por 2. 80 dividido por 2 dá o quê? Dá 40. E o 100 dividido por 2, chegamos a um resultado igual a 50. Observe que o 2 ele dividiu tanto 80 como 100 ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, o que você faz, gente? Vocês colocam um asterisco, uma bolinha, ou o que vocês quiserem, para identificar que esse 2 dividiu os dois ao mesmo tempo, tá? Então, vocês façam isso aqui para não se perder. 40 e 50 é par. Então, a gente divide por 2, pois são pares, né? Então, a gente divide por 2, tá? 40 e 50, né? 40 dividido para 2 vai dar 20. E o 50 dividido por 2 dá 25. Como 2, né, dividir os dois ao mesmo tempo, a gente deixa aqui um asterisco para identificar isso. Temos agora um par e um ímpar, então vamos continuar dividindo por 2. 20 dividido por 2 dá 10, e o 25 não dá para dividir por 2, a gente só repete, tá? Observe que o 2 não dividiu os dois ao mesmo tempo, então a gente não coloca o asterisco aqui, tá? Agora temos de novo um par e um ímpar. Vamos dividir por 2, 10 dividido por 2 dá 5, e o 25 não dá por 2, a gente repete. Agora temos quem? Temos 5 e o 25. Ambos são, né, divisíveis por 5. 5 dividido por 5 é 1, e o 25 dividido por 5 é 5. Observe que o 5 também dividiu os dois ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, vamos guardar aqui com asterisco. O 1 encerrou, então só quem divide o 5 é o próprio 5, que vai chegarmos igual a 1. Com essa conclusão, nós temos quem? Quem foi os números que conseguiu dividir os dois números simultaneamente? O 2, tá? O outro 2 e quem? O 5. O que a gente faz agora? A gente faz uma multiplicação entre esses números. Então, fica aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5. Chegando a um total de quem? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, com isso, nós podemos afirmar que o MDC de 80 e o 100 é igual a 20. Tá? É igual a 20. Tá? Muito fácil, né? Muito bem facinho fazer esse cálculo do MDC através da decomposição de fatores primos. Vamos aqui agora para o outro ao lado. Ó. O MDC de 120 e 200. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar aqui o 120, vamos pegar aqui o 200, colocar ao lado, né? E vamos passar uma barra ao lado desses números. E vamos dividir esses números pelos menores números primos possíveis. Os dois são pares, então a gente divide por 2, que vai o quê? 120 dividido por 2 dá 60. E agora, 200 dividido por 2, 100. Tá? Nós temos 60 e 100 agora. Ah, o 2 divide os dois ao mesmo tempo. A gente faz o quê? Coloca aqui o asterisco para indicar isso aqui para a gente. Tá? 60 e 100 são pares, então os dois dá para dividir por 2, que vai dar 30. Tá? E o 100 dividido por 2, que é igual a 50. O 2 conseguiu dividir eles dois ao mesmo tempo, a gente coloca o asterisco aqui. Tá? Vamos lá, são pares ainda, então a gente continua por 2. 30 dividido por 2 dá 15, tá? E 50 dividido por 2 é igual a 25, tá? Então o 2 conseguiu dividir os dois de novo ao mesmo tempo, mais um asteriscozinho aqui para ser colocado. 15 dá por 3, então vamos dividir por 3, que dá 5. O 25 não é divisível por 3, a gente repete. Observe que o 3 só dividiu o 15. Então, a gente não coloca asterisco nele. Vamos o quê? Vamos por 5, né? Vamos aqui por 5. 5 dividido por 5 é 1. E o 25 dividido por 5 é 5. Já que o 5 divide tanto o 5 como o próprio 25.
O 5 conseguiu dividir os dois, asterisco nele aqui, tá? O 5 só divide por 5, que vai ser igual a 1. O 5 só dividiu 5, então não tem asterisco para ele. A gente passa a barra aqui e vamos fazer o quê? A multiplicação desses números que tem algarismo. Por exemplo, fica o quê? 2 vezes o 2 vezes o outro 2 vezes o 5. Tá? Então, temos a multiplicação aí de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes o 2 é 8. E o 8 vezes 5 chegamos a um total de 40. Tá? Então, chegamos, né? Podemos dizer que o MDC de 120 e 200 é igual a 40. Professor, entendi. Mas faça mais exemplos aí para a gente se situar melhor nesse conteúdo. Vamos aqui para mais dois. Ó. Nós temos aqui o quê? MDC de 140 e 250 e o MDC triplo, né? Ó, de 30, 45 e 100. Tá? Vamos para lá, vamos fazer eles. Vamos dar continuidade por aqui, ó, pelo MDC de 140 e 250. O mesmo processo, a gente vai pegar aqui o 140 e ao lado dele a gente vai colocar o 250 e passar aqui uma barra, né, para facilitar a nossa divisão. Ambos são pares, a gente vai dividir por 2, então 140 dividido por 2 é igual a 70, tá? Setentinha. E o 250 dividido por 2 a gente tem 125. Observe que a gente tem um par e um número ímpar, então a divisão não vai ser simultânea. E o 2 dividiu tanto 140 como 250, a gente vai colocar o asterisco de identificação, tá? 70 a gente vai dividir por 2, que dá 35. O 125 não dá por 2, a gente vai abaixar ele aqui, tá? Baixar um pouquinho, tá? 35 e 125. Qual é o menor número primo que divide o 35? É o 5. E o 125 também é o 5. Então, o 5 vai dividir simultaneamente, né? Então, 35 dividido por 5 é 7. Então, a gente vai ter o 7 aqui. E o 125 dividido por 5, a gente tem o 25. Tá? Então, o 5 dividiu os dois simultaneamente. Asterisco nele aqui. Tá? O 7 é primo, só divide por 7. Então, a gente divide 7 por 7, que dá 1. O 25 não dá por 7, a gente repete ele aqui. O 25, quem é que divide? É o próprio 5, que vamos ter 5. E o 5, quem divide ele é o próprio 5, que a gente vai ter igual a 1. Então, fazemos o que agora? Multiplicamos os números que dividiram os números simultaneamente, né? O 140 e o 250 simultaneamente. Nesse caso foi quem? Foi o 2 vezes 5, que a gente vai ter um resultado igual a 10. Com isso, o MDC de 140 e 250 é igual ao 10, tá? Vamos fazer aqui já o outro, né, que é o MDC triplo, né? A gente vai fazer o mesmo processo, gente, sempre o mesmo processo. 30 aqui, do lado dele a gente coloca o 45 e mais do lado deles, né, o 100. Passa-se a barra e vamos dividir. O 30 é par, então tem que ser uma divisão por 2, né, já que é o menor número primo possível. Então, 30 dividido por 2, a gente vai por 15. 45 não dá por 2, a gente repete. O 100 dividido por 2, temos um resultado igual a 50. Observe que ele não dividiu os 3 simultaneamente, então a gente não coloca asterisco aqui do lado dele. Ainda temos um número par, então a gente ainda vai por 2 aqui. Tá? Então, 15 não dá por 2, repete. 45 não dá por 2, repete. O 50 dividido por 2, nós temos igual a 25. Tá? Quem é o menor número primo que divide? Já que não podemos mais dividir por 2, quem é o menor número primo que divide o 15? É o 3. Então, nós temos aqui, ó, 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3, nós temos o 15. Tá? E o 25 não dá por 3, a gente repete. O 3 também não dividiu os 3 simultaneamente. Tá?
Quem é que divide o 15, gente? O 3, né? Então, vamos continuar aqui por 3. O 5 não dá para dividir por 3, a gente repete. 15 dividido por 3 é 5. E o 25 não dá por 3. Vamos baixar ele de novo. Agora, o 5, né? O único divisor do 5 e do 5. E divide também o 25. Então, 5 dividido por 5 é 1. O 5 dividido por 5 também é 1. E o 25 dividido por 5 é 5. Observe que esse 5 dividiu os 3 números ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, a gente coloca o asterisco para ele. Olha só. O 5, só temos o 5 para dividir, que divide por 5, que é igual a 1. Com isso, a gente passa essa barra aqui e chegamos o quê? A conclusão que o MDC de 30, 45 e 100 vai ser a multiplicação dos números que dividiram eles simultaneamente. Mas, professor, não tem um número, não tem multiplicação, só teve um número. Só o 5 foi que conseguiu dividir eles uma vez simultaneamente. Então, o 5 vai ser, né, o MDC, tá, gente? Então, o MDC, colocando aqui embaixo, de 30, 45 e 100 é igual ao 5. Tá bom? Vamos descer um pouquinho e vamos fazer duas questões contextualizadas sobre o nosso assunto de MDC. Olha só o primeiro, são exemplos contextualizados, né? Vamos começar a leitura para a resolução dessa questão. Lendo a questão, Paulo tem vários livros, sendo 15 de ciências e 20 de matemática. Ele quer organizá-los em gavetas sem misturar os gêneros e ocupando a menor quantidade de gavetas. Gente, parando aqui, ó. Se Paulo tem dois tipos de livros, 15 de ciências e 20 de matemática, e ele quer organizar, é a mesma coisa que distribuir, né? Dividi-los em gavetas, sem misturar os gêneros, ou seja, nas gavetas ou vai ficar só matemática ou vai ficar só ciência, e ocupando a menor quantidade de gavetas, ou seja, quanto maior número eu tiveres em gavetas, menos gaveta eu vou ter. Se eu colocar a quantidade muito grande de livros, menos gavetas eu vou precisar para armazenar esses livros. Cada gaveta deverá ter o mesmo número de livros, então a divisão que eu vou fazer tem que ser uma divisão comum, tanto para ciências como para matemática. Quantos livros Paulo deverá colocar em cada gaveta? É uma questão clássica de MDC, né? Já que ele quer que esses livros estejam, né, o mesmo número, tá? E que as gavetas sejam o menor possível. Então, a divisão tem que ser maior possível, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver esse MDC entre 15 e 20 por meio de uma decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos decompor aqui, ó, o 15 e o 20. Vamos decompor esses dois números. O 20 é par, a gente vai dividir por 2. O 15 a gente só vai repetir, tá? 20 dividido por 2, 10. Como não teve uma divisão simultânea, a gente não vai colocar nada aqui no 2, tá? Não vai colocar o asteriscozinho, como a gente mostrou lá em cima. O 10 ainda é par, a gente vai continuar por 2. O 15 a gente vai repetir. E o 10 dividido por 2, a gente vai ter 5, tá? 15, qual é o menor número primo que divide o 15? É o 3. 15 dividido para 3 é 5. O 5 não divide por 3, a gente abaixa, tá? 5 e 5 são primos, né? Então, só quem divide ele é o próprio 5. 5 dividido para 5 é 1. E 5 dividido para 5 também é 1. Colocando aqui, já que o 5 dividiu todo mundo ao mesmo tempo, colocando um asteriscozinho para ele, né? Então, o 5 foi o único número que conseguiu dividir tanto o 15 e o 20, né? Decompor tanto o 15 e o 20 simultaneamente. Então, o MDC de 15 e 20 é igual a 5. Para isso, nós sabemos que ele tem que ter 5 livros em cada gaveta. Então, a resposta dessa questão seria essa aqui, ó, 5 livros em cada gaveta, tá bom? Ficaria assim a resposta. Vamos fazer mais uma
desse tipo de questão. Olha só o que diz essa questão. Uma loja de tecidos vai promover uma semana de vendas de retalho. José ficou encarregado de montar uma barraca com os dois tecidos, de estampas diferentes. O rolo com estampas de bolinhas tem 300 centímetros. Vamos guardar isso aqui, gente, ó. O rolo de estampa de bolinhas tem 300 centímetros. E o rolo com estampas de listras, 240 centímetros. José precisa cortar os tecidos em pedaços de mesmo comprimento. Olha só, ele precisa dividir, né, esses tecidos, fazer os retalhos, em pedaços do mesmo comprimento. E todos os resultados devem ter a maior metragem possível. Então, é uma questão bem clássica, viu, gente? Também de MDC. Quanto, né? A divisão tem que ser comum e essa divisão tem que ser a maior possível, tá? Quantos centímetros de comprimento cada retalho terá? Para isso, vamos calcular o MDC desses dois aí, do 300, que é referente aos tecidos de bolinhas, e o 240 referente ao tecido, né, de listas. Calculando o MDC entre eles dois, nós teremos o quê? Nós teremos o comprimento de centímetros de cada retalho, tá? Vamos fazer aqui desse lado esse MDC. Então, vamos aqui, ó, 300 e 240, tá? Vamos fazer a barra, vamos começar a nossa divisão. 300 e 240 é par, a gente vai dividir por 2. 300 dividido por 2 é igual a 150. E o 240 dividido por 2 igual a 120. O 2 dividido simultaneamente, a gente dá um asterisco para ele. Os dois são pares, a gente vai dividir por 2. 150 dividido por 2, nós temos 75. E 120 dividido por 2, nós temos 60. O 2 dividiu simultaneamente, então vamos guardar ele aqui também com asterisco, tá? Continuando, agora nós temos o quê? Nós temos um par e um ímpar. Vamos continuar dividindo o par. 75 não divide, a gente repete ele aqui. E o 60 dividido por 2, nós temos resultado igual a 30. Ainda temos par, vamos dividir por 2. Não, o 2 não está dividindo simultaneamente, por isso que ele não está ganhando asterisco aqui. 75 não dá por 2, a gente repete. 30 dividido por 2 é 15, né? Então, vamos lá. Já não dá mais por 2, pois não temos números pares. E o 75 e o 15 são divisores, né, comuns de 3, né? Então, 15, 75 dividido para 3, nós achamos 25. E o 15 dividido para 3, encontramos 5. Observe que esse 3 dividiu todos ao mesmo tempo, então ganha asterisco. 25 e 5 divide-se por 5. 25 dividido por 5 é 5. E o 5 dividido para 5 é igual a 1. O 5 dividiu todo mundo simultaneamente, então tem asterisco. O 5, só quem divide ele é o próprio 5, que dá igual a 1. Então, chegamos aqui ao final desse cálculo da decomposição, né? Vamos fazer o quê? Vamos multiplicar esses números que têm asterisco, né? Então, vamos ficar com o quê? O 2 lá, vezes o outro 2, vezes quem? Vezes o 3, vezes o 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. E o 12 vezes 5 chegamos igual a 60. Com isso, né, já que o MDC, a divisão comum entre 300 e 240 é 60, chegamos à conclusão que cada tecido, né, cada retalho, os retalhos, cada retalho terá 60 centímetros de comprimento. Seria a resposta dessa questão. Uma questão também bem
bem clássica de MDC, uma questão comum em concurso público, comuns em vestibulares, entre outras atividades que a gente encontra por aí, tá bom? Assim nós chegamos ao fim da nossa aula. Peço para vocês deixar o like aí pra gente, deixar aquele joinha, fazer comentários, compartilhar o máximo que vocês puderem e não saia da nossa aula sem se inscrever no canal, pois é a única forma de você valorizar o trabalho do professor. Um forte abraço e até a próxima. Beijo, beijo.